Olá, alunos! Estamos de volta aqui com mais uma aula falando sobre o nosso LibreOffice Calc e agora nós vamos falar sobre alterar as propriedades de uma tabela. Percebe, como estamos estudando ainda o menu tabela, quando nós selecionamos uma tabela, e é o que eu vou fazer agora, selecionei a tabela, nós podemos clicar no menu tabela e bem embaixo no menu tabela existe uma opção chamada propriedades da tabela. Quando o usuário clica nessa opção, como eu acabei de realizar, ele pode alterar diversas configurações em relação à tabela, como por exemplo, aqui na guia tabela nós podemos definir qual é o espaçamento que existe, qual é o alinhamento desta tabela, como por exemplo alinhar a tabela à esquerda, à direita, centralizado. Podemos alterar também o que chamamos de fluxo do texto. Se o usuário marcar a opção quebrar, ele pode fazer com que o texto faça, em relação à tabela, o que nós chamamos de quebra. Isso quer dizer, o texto pode contornar aquela tabela, o texto comum que o usuário digita. Também podemos alterar a quantidade de colunas e a largura de cada uma das colunas dessa tabela, definir também as bordas que desejamos aplicar ou não à tabela e o plano de fundo, que seria a cor que o usuário vai escolher como fundo para essa tabela. Vamos fazer então aqui uma determinada experimentação. Aqui vamos escolher, por exemplo, amarelo como cor e vamos confirmar. Percebe que agora a minha tabela ficou com um fundo amarelo, porque justamente nós selecionamos a tabela, clicamos no menu tabela, depois na opção propriedades da tabela e alteramos, por exemplo, a sua cor de fundo. Vamos fazer mais uma dessas operações das propriedades da tabela só para experimentação. Acompanha comigo. Novamente selecionei a tabela, vamos clicar no menu tabela, escolher propriedades da tabela e agora vamos clicar aqui na opção bordas. E aí, é claro, temos vários tipos de bordas, podemos mudar a cor da borda, aqui eu estou alterando a largura da borda, vamos escolher uma cor aqui diferente, vamos colocar azul. E vamos confirmar. Percebe que agora minha tabela está com um fundo amarelo, mas as bordas estão na cor azul e uma borda mais espessa, com uma espessura maior, porque assim definimos nas propriedades da tabela. Então, quando o usuário deseja alterar as formatações da sua tabela, mudando a sua cor de fundo, mudando as suas bordas e realizando outras configurações, como por exemplo mudar o alinhamento, o fluxo de texto, isso ele pode realizar repetindo através do menu tabela na opção propriedades da tabela. Um recurso bem fácil e simples de utilizar. Ok, pessoal? Na próxima aula nós continuamos ainda com outros recursos em relação ao nosso LibreOffice Writer. Ok? Até a próxima aula. Bons estudos!